pela tua graça, pela tua misericórdia que nos alcançou. Toma a primazia deste culto, papai. Abra a porta da palavra poderosamente nesta noite. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos gratos ao nosso Deus por mais uma oportunidade nesta noite. Culto com a participação das crianças e toda a igreja. Neste momento eu quero convidar você que está presente neste lugar para adorarmos ao Senhor com muita alegria, com muito louvor. Que você possa abrir a sua boca e adorar o Senhor, porque Ele merece toda a nossa adoração. Neste momento eu quero estar convidando a nossa irmã Heloísa. Ela vai estar juntamente comigo louvando o Senhor com o hino de número 305 da nossa harpa. E louve ao Senhor como se fosse sua última oportunidade nessa noite, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor Jesus nos concede de estar aqui. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 1, a partir do versículo 4. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Amém? Diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quando te mandar, dirás. Não tema diante deles, porque eu, Senhor, sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém. Somente até. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, neste momento, mais uma vez entramos na Tua presença nesta noite. Nós te agradecemos, Papai, pelos louvores aqui já entoados, pelo Senhor já ter falado conosco, Papai. E nós te pedimos nesta noite, continua falando, continua usando os teus servos, Pai, derramando do teu poder sobre as nossas vidas. Nesta noite, através deles, o Senhor salva, e o Senhor cura, transforma e liberta, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. E assim nós oramos ao Senhor e te agradecemos, ó Pai. Amém, Jesus. Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esta primeira parte, por tudo que o Senhor já falou nesta noite. Obrigado por nós já estarmos sentindo a tua presença, Pai, através dos louvores, através dessas crianças, meu Deus. E em nome de Jesus te peço que venha de encontro a vida da tua filha, meu Deus, e usa ela como de costume, Pai, para ministrar a tua palavra, que não ela, mas o Senhor, meu Deus, venha falar conosco nesta noite. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu também cumprimento a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez é motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos na presença do nosso Deus. E o Senhor, Ele já tem falado conosco aqui neste lugar. Porque Ele está aqui neste lugar, aqui no nosso meio. Mas o Senhor ainda quer continuar falando nesta noite. Portanto, precisamos estar atentos, estar ligados, estar conectados com os céus, para que nós possamos sair daqui com a nossa parte nesta noite. E a palavra que o nosso Deus colocou em meu coração encontra-se no Evangelho de João, no capítulo de número 5. Eu vou tomar por base apenas o versículo de número 39. Eu perguntava a Deus ali: Senhor, é esse mesmo? E Deus, Ele me disse que é esse versículo que Ele quer falar nesta noite. E nos diz assim o versículo de número 39: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava ali em um discurso, como Ele sempre fazia. E naquele discurso, Jesus, Ele se declarou ser filho de Deus e ser igual ao Pai. E alguns começaram a questionar a Jesus, porque muitos seguiam a Jesus para ver se pegava Jesus em alguma falha. Outros seguiam a Jesus porque
que tem como verdade. A verdade está nesta palavra, sobre a mentira que o mundo acredita. Muitos se prostram diante de uma imagem e a adora, dizendo que é Deus, mas a Bíblia diz e fala com muita clareza que só existe um Deus que deve ser adorado, que é o Senhor dos céus e da terra, o Criador de todas
O
E você vai seguindo a Bíblia. E quando você chega, ela mostra para nós o que nós devemos fazer para adentrar os céus. E quando nós chegamos lá, no final de Apocalipse, a Bíblia nos mostra como é o céu de glória, um lugar maravilhoso. A Bíblia diz que lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá tristeza. Aleluia! Ouro, lá é tapete para a igreja pisar. Louvado seja o nome do Senhor. É um lugar de gozo, é um lugar maravilhoso, onde a igreja de Cristo passará a eternidade. Quer dizer então que todos que estiverem na igreja, então vai para este lugar. É preciso estar na igreja, mas principalmente estar em Cristo, porque se estiver só na igreja vai ficar. Se não estiver em Cristo, não tem como chegar lá. Tem que estar em Cristo, porque Ele virá levar uma igreja tirada da igreja, uma igreja limpa, pura, sincera, que tem uma vida reta diante de Deus. É por isso que o Senhor, Ele nos chamou, mudou a nossa vida e nos deu uma nova direção. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite foi esta, e que o Espírito de Deus, Ele fale melhor nos nossos corações. Aleluia! E eu agradeço a Deus por esta verdade ter alcançado a minha vida. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado e agradecido a oração do Senhor Jesus. Quando a igreja ora, respira. Se tem alguém no nosso meio que ainda não é crente, que ainda não é evangélico, eu quero te convidar a receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aleluia. Você ouviu a palavra poderosa da parte de Deus. E se você ainda não fez um concerto com Cristo, eu te convido a se entregar para Jesus. Tem alguém no nosso meio? Como o silêncio nos diz que não, que Deus em Cristo te abençoe. Nós vamos estar apresentando. Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido a nome do Senhor Jesus. Está aqui uma jovem que deseja se entregar para Cristo. Irmãos, que não tem nem nome de visitante, mas se tem alguém aí como ela que veio se entregar para Jesus, se tem mais alguém, venha receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós vamos orar em nome de Jesus, intercedendo, agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém em nome de Jesus? Senhora, glória a Deus. Mais uma vida se entregando para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém em nome de Jesus? Antes da oração, pode vir. Aleluia. Nós vamos orar, apresentar essas vidas a Cristo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesta noite. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus que abençoe essas vidas, ó Pai, que estão se rendendo aos teus pés. Meu Deus, em nome de Jesus, te peço que escreva
o nome delas no livro da vida, meu Deus. Perdoa os pecados em nome de Jesus e dê força, Pai, para permanecer nos teus caminhos, dê sabedoria, dê graça, meu Deus, para cada uma. E em nome de Jesus, meu Deus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe e dê a paz do Senhor para elas. E vamos ser um pouco, ainda tem mais um trabalho a fazer. O nosso pastor pediu para apresentar a filha do nosso irmão Conzinho, nosso irmão Géres, a nossa irmã Elisa Vitória. Glória a Deus, louvado e agradecido é o nome santo do Senhor Jesus. Eu me sinto honrado em receber essa oportunidade para apresentar a filha do nosso irmão Géres. Glória a Deus. Como o pastor sempre diz, eles já sabem como devem proceder na criação dos seus filhos. Como diz a palavra de Deus, ensina o menino o caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. O irmão Géres e a irmã Graziele, ele já sabe das suas responsabilidades em nome de Jesus. Eu vou pegar. Aprendi a pegar, filho. Aprendi a pegar, menino. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos estar orando, apresentando essa bênção em nome de Jesus. Peço aos irmãos que estendam as mãos para cá, porque é motivo de alegria uma criança ser criada no berço evangélico. Enquanto tantas crianças estão sendo sacrificadas no centro de macumba e sido mortas, e nós, pela misericórdia de Deus, pela graça que o Senhor tem nos dado, temos a oportunidade de criar os nossos filhos na presença de Deus. Oramos em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, muito obrigado, Pai, por esta honra que o Senhor nos concede. Meu Deus, que me concede de apresentar esta criança, meu Deus. Pai, te peço que continue abençoando a vida dos pais dessa criança, do irmão Tonzinho e da irmã Graziele. E em nome de Jesus, meu Deus, te peço também que abençoa, Pai, a vida desta criança em nome de Jesus. Que ela venha ser uma bênção, meu Deus, nos teus caminhos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha usá-la de maneira especial, Pai, na tua casa, no teu reino. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que continue também abençoando a vida da tua igreja, dos teus filhos, que aqui estão, meu Deus, em nome de Jesus, com as mãos estendidas. E em nome de Jesus, meu Deus, te peço que nos leve em paz, nos livra de todo mal, ó Pai, nos dê o retorno abençoado. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu apresento esta criança ao Senhor, meu Deus. É o que o Senhor me deu por essa honra nesta noite. E em nome de Jesus, nós apresentamos a filha do nosso irmão ao Senhor. Amém e amém. Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém.